Nossa geração, incluindo eu, sofre de um descontentamento, uma infelicidade, uma insatisfação e também, por outro lado, uma ansiedade de que as coisas deem certo, de qual será o próximo passo, o que me fará feliz. É eu terminar os estudos, eu iniciar a faculdade, fazer um curso de pós-graduação, quando eu comprar aquela casa, quando eu me casar. Quando eu me casar, eu vou ser feliz. Ou quando eu tiver filhos. E até mesmo quando eu fizer aquela viagem. Aí sim eu estarei satisfeita. E quando finalmente chegamos lá, logo aparece a próxima coisa que nos fará feliz. E esse ciclo se repete, se repete e se repete, enquanto você não tomar consciência disso. Nós fomos ensinados a desejar, a ter ambição pelas coisas, mas nunca fomos ensinados a nos contentar com aquilo que nós conquistamos. Recentemente eu li um livro que se chama Contentamento, da Nancy Wilson. E um ponto que me chamou muita atenção foi que o contentamento, ele não nasce quando tudo está dando certo, ou até mesmo quando você está extremamente feliz. Ele nasce quando aprendemos a olhar com gratidão aquilo que Deus nos deu hoje. Basta cada dia o seu mal, basta cada dia a sua alegria. E isso mudou a minha forma de pensar, porque eu sempre imaginei que a situação precisava mudar para que eu tivesse paz. A situação precisava melhorar para que eu me sentisse satisfeita. Mas na verdade é totalmente ao contrário. O contentamento muda a nossa visão, a nossa perspectiva diante das circunstâncias. E isso traz paz. E não importa se a situação é boa ou ruim, se você está em um momento de alegria ou de tristeza. O sofrimento sem o contentamento, ele nos leva à ruína. Mas o sofrimento com Jesus aos pés do Senhor nos leva à paz. E o que a Bíblia diz? O apóstolo Paulo diz: aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Percebe a palavra? Aprendi. Ou seja, ele não nasceu contente. Nem sempre foi assim, sabe? Nem sempre foi fácil para ele. Mas ele aprendeu com as experiências da vida, com as circunstâncias da vida. E aprender na prática significa errar, corrigir, tentar novamente e crescer. Porque você não nasce contente. Deus lhe dá oportunidades para que você exerça o contentamento. Agora, da onde nasce o descontentamento? Bom, eu acredito que nasça da comparação. A comparação destrói o contentamento. Porque sempre existe algo melhor, sempre existe algo mais bonito, sempre existe alguém mais bem-sucedido, mais organizado, mais inteligente, mais disposto, mais bem-sucedido. E se eu medir a minha vida pela regra dos outros, eu sempre vou me sentir insatisfeito. E a comparação leva a um lugar perigoso, que é a inveja. E nesse livro, a autora propõe que nos alegremos quando alguém estiver conquistando algo que nós gostaríamos de conquistar. A Bíblia diz: alegrai com os que se alegram e chorai com os que choram. Então nós precisamos intencionalmente buscar alegria e satisfação, mesmo quando não somos nós os privilegiados. Quando eu olho para tudo aquilo que Deus me deu, tudo muda. Não porque minha vida ficou perfeita, mas porque eu percebi que Deus entregou uma responsabilidade nas minhas mãos e que eu preciso ser fiel àquilo que Ele me deu.
Eu não vou viver em preocupação, inquietação. Charles Spurgeon disse: lembre-se de que a satisfação de um homem está na sua mente, não na quantidade de suas posses. Agora, o que seria o descontentamento? Como ele se expressa? O descontentamento, ele é um solo fértil para muitos pecados, muitos outros pecados, principalmente ilícitos. Uma vez que o descontentamento se estabelece, as tentações são recebidas com menos resistência. O descontentamento é, no fundo, uma grosseria contra Deus, uma forma de culpar a Deus. Descontentamento traz inquietação. Descontentamento leva à murmuração e à crítica. Descontentamento enaltece as situações ruins e sempre te mostra e te traz uma história triste da realidade. Descontentamento traz mau humor, irritação, estresse. Percebe que a atmosfera do descontentamento é tóxica e porque nós insistimos em permanecer nela. Agora, de forma prática, como podemos combater o descontentamento? Eu vou dar para vocês aqui 3 passos. O primeiro é identificar que você está nesse descontentamento e confessar esse pecado a alguém de confiança. Segundo, reconhecer quais são as tentações que vieram e você não resistiu por conta desse descontentamento. E 3, praticar o contentamento. A autora traz uma frase muito interessante. Você deve controlar os seus pensamentos, pegá-los pelo pescoço e submetê-los ao Senhor. Não ouça o seu coração. Pregue as verdades da palavra de Deus a ele. Mas vale lembrar que contentamento não é acomodação. Contentamento não é se acomodar, não é falta de ambição, não é falta de esforço. Pelo contrário, contentamento demanda muito esforço. Eu continuo estudando para os meus concursos, eu continuo trabalhando, eu continuo planejando o futuro, eu continuo sonhando, mas sem me esquecer daquilo que eu vivo hoje, sem me esquecer de estar contente com aquilo que eu tenho hoje. Tenho aprendido a não dar espaço para a preocupação ou a exasperação, porque se a minha alegria depende sempre da próxima conquista, ela nunca vai chegar. A maior riqueza não é ter tudo, mas é ver o quanto Deus foi generoso conosco. A maior riqueza não é ter tudo, mas é perceber o quanto Deus já está sendo generoso conosco. Eu preciso agradecer mais. Eu preciso me comparar menos. Eu preciso confiar que aquilo que ainda não chegou, chegará. E se não chegar, Deus sabe de todas as coisas. Você consegue dizer hoje: Deus, seja feita a tua vontade? Lembre-se, o que Deus faz é sempre favorável a nós. E por fim, como você pode honrar ao Senhor dentro dessa circunstância que você está agora? Se você se sentir à vontade, escreve aqui nos comentários para mim.